Olá galera, professor Eldair Rodrigues aqui de novo no projeto Aprova Mais Enem dos Concursos, tá? Projeto aqui é iniciativa do Governo do Estado. Aponta o teu celularzinho para o nosso QR Code, descrição aqui no nosso vídeo, beleza? Então nas nossas últimas aulas a gente está trabalhando aí bastante equação do primeiro grau, equação do segundo grau, função do primeiro grau, função do segundo grau. E agora a gente vai aí, gente, para um tema que o Enem aborda muito, função exponencial, tá? E o que significa na prática algo exponencial? Que é um valor que ele vai ser acrescido ou diminuído mediante multiplicidade. Exemplo, deixa eu dar um exemplo com o número para ficar bem fácil, tá? Bora lá. Se eu pego o número 2 e elevar ao quadrado, vai pegar 2 e elevar a zero. Qualquer coisa elevada a zero dá 1. A gente olhou na nossa aula lá de potência. Se eu pegar 2 e elevar a 1, vai dar quanto? 2. Se eu pegar 2 e elevar a 2, vai dar quanto? 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4. Isso, muito bem, 16. Então dá para vocês verem que os valores estão sendo multiplicados por 2. Poderia ser multiplicado por outro número. Se eu pegar a base 3, vai multiplicar por 3. Se eu pegar a base 5, vai multiplicar por 5. Então, algo exponencial é algo que vai ser aumentado ou diminuído mediante multiplicações sucessivas, tá? Aí, se eu tiver o contrário agora, ó, meio elevado a zero dá 1. Igual aqui, ó, 2 elevado a zero deu 1, meio elevado a zero dá 1. Meio elevado a 1 vai dar meio. Meio elevado a 2 vai dar 1/4. Dá para vocês verem que agora os valores estão diminuindo. Daí me comprova, tá bom, tu tem uma pizza. Tu pegou uma pizza e dividiu em 2 partes. Tu pegou uma pizza e dividiu em 4 partes. O tamanho dos pedaços estão diminuindo. Quer ver, ó? Meio, uma pizza dividida para 2 pessoas. Cada uma vai comer a metade. 1/4 é uma pizza dividida por 4 para 4 pessoas. Então vai dividir metade da metade. Então vai comer um pedaço menor ainda, tá? Então função exponencial, turma, é quando a gente tem uma função em que os valores vão aumentar ou diminuir gradativamente. Genericamente, nós já olhamos o que é função. Aí nós temos, ó, a função f de x, né, sendo representada dessa maneira. Sendo representada aqui, ó, dessa maneira, tá? Assim que a gente representa a nossa função. Mas eu vou te dar uma dica show de bola. É muito comum nas provas as questões de função trabalharem com gráfico. As questões trabalharem justamente com o processo de representação gráfica dessas funções. Aí, turma, o que acontece? Se o nosso valor de A, que é a base, for maior do que 1, nós dizemos que a nossa função ela é crescente. Bem aqui, gente, ó. A nossa base A bem aqui era 2. 2 é maior do que 1. Aí, turma, a nossa função exponencial crescente, tá? A nossa função exponencial, ela vai ter por característica um desenho parecido com esse aqui. Será sempre uma curva ascendente, ou seja, subindo, tá? Mas se for maior do que 0 e diferente de 1, tá? Maior do que 0 e diferente de 1, ou seja, ali, ó, um número entre 0 e 1, tá? A gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, a nossa função, se ela for um número, tá? Vou até colocar assim melhor para vocês, ó. 1 sobre alguém, tá? 1 sobre alguém, ou seja, o número decimal, lembrando, ó, que esse A ele tem que ser obrigatoriamente diferente de 0 porque não existe divisão por 0. Então, se a nossa função tiver essa representatividade, a ela já é dita função decrescente, ó. Tá bom? Turma, a gente vai ter o modelo de gráfico da seguinte maneira, ó, x, y, aí nós vamos ter a função representada dessa maneira, tá? À medida que o valor de x aumenta, o y diminui. Aqui foi o contrário, ó. Quando o x aumenta, o valor diminui, ó.
tá? Exemplo, se eu colocar aqui 1, deu 2. Quando eu coloquei 2, a resposta deu quanto? 4. Quando eu coloquei 3, a resposta aqui deu quanto? 8. Então, os valores estão aumentando. Aqui vai acontecer o contrário, que os valores vão o quê? Diminuir. Beleza? Então, função, basicamente, quando a gente trabalha com função, é a mesma linha de raciocínio do que a gente trabalhou no horário anterior, tá? Lembrando de um detalhe, tá, pessoal? Um exemplo aqui genérico. Se eu te der uma função f de x igual a 2 elevado a x, aí eu pego e digo assim, filhão, calcular f de 3. Então, no lugar do x, você vai botar 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3, que dá quanto? 8. Tá? Se eu disser que eu vou calcular f de 4, então no lugar de x eu vou botar 4. Ó. 2 elevado a 4 dá quanto? 16. E assim sucessivamente. Viu como é fácil? Então, função no geral é a gente trabalhar com essa linha de raciocínio bem aí, multiplicando a base por ela mesma, dependendo do valor do x. Então, a questão número 1 fala o seguinte. Dado uma função de R em R, que é o conjunto dos números reais, a lei de formação da função f de x igual a elevado a x, em que, né, o número que podemos dizer aí diferente de 1, tá? Então, por isso que a gente viu lá que a nossa base tinha que ser maior do que 0 e diferente de 1, ó. Maior do que 0 e diferente de 1, tá? É justamente a representação de uma função exponencial. Aí a questão me deu aqui algumas afirmativas e que é para eu julgar qual é verdadeira e qual é falsa, né? Aí o que nós vamos fazer? Nós temos aqui a questão número 1 para a gente poder fazer uma análise. Bora lá na manha rapidinho. O que diz a questão 1? Essa função será crescente se, né, A for positivo. A função será crescente se A for positivo? Turma, a função será crescente não é se A for positivo. É se o valor de A for um número maior do que 1, tá? Então, esse item 1, ele é falso, tá? Item 2, se x for 0, então f de x é igual a 1, bora lá? Se x for 0, f de x será igual a 1. Nossa função, ela é assim, gente, ó, f de x igual a elevado a x. Ele está me dizendo, se x for 0, a resposta é 1. É verdade, pessoal, ó, porque qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então, o item 2, ele é o quê? Verdadeiro, tá? O item 3 fala o seguinte, bora lá. Existe uma função exponencial, né? Existe uma função exponencial. Então, nós temos aí, pessoal, a seguinte característica. Nós só temos uma função exponencial quando depende da condição de existência do A. Depende da condição de existência do A. Não é só ter o f de x que eu vou ter uma função exponencial. Então, nós temos aqui, ó, ele fala assim, ó, existe uma função exponencial se ele coloca uma função dessa bem aqui, ó. Obrigatoriamente eu vou ter uma função exponencial? Não, depende da questão, depende da situação, tá? Então, se nós olharmos aqui, existe uma função exponencial? Não. Então, a gente tem bem aqui, ó, a seguinte característica. Primeiro, item 1, só recapitulando aqui, turma, ó. Quando a gente falou da função exponencial, tá? Quando a gente falou da função exponencial, ele falou o seguinte aqui, ó. Como é que a gente representa uma função exponencial? Que a gente falou no comecinho do nosso horário. Ó, f de x igual a elevado a x. Ele me deu essa função exponencial. E logo em seguida ele me deu 3 afirmativas para eu julgar se era verdadeiro ou falso. Só recapitulando, tá? Em que justamente A, ele é um número positivo diferente de 1. A é um número positivo e diferente de 1. Quando ele me disse isso, A é um número positivo diferente de 1, ó. A é um número maior que 0, tá? E diferente de 1. Tranquilo? Aí ele me deu 3 afirmativas, tá? Ele me restringiu que A é um número maior que 0 e diferente de 1. Então, ele está falando de uma função ela ser crescente ou decrescente, tá? Aí, o que disse o primeiro item? Essa função será crescente se A for positivo.
né? Não, gente, como a gente verificou, é falso, tá? Então, será crescente não é se for positivo, porque ó, um número menor do que 1, ele também é positivo, mas não vai caracterizar como função crescente, e sim como função decrescente, certo? Item 2, tá? Então, as opções aí, ó. Item 1, ela é falso, então já pode ser a letra A, letra B tá fora, letra C tá fora, letra D, todas as afirmativas são verdadeiras, já está fora. Então, ou é A ou é letra E, tá? Então, bora lá. Item 2. O que disse o item 2? Se x for igual a 0, a resposta é 1, tá? Se x for igual a 0, a resposta é 1. Então, se x for igual a 0, turma, o valor de x, né, sendo 0, aí, turma, ele me disse que o valor de A era maior do que 0. Então, não pode ser 0. Então, esse item aqui, ele é falso. Que ele tinha me dito, ó, que o A, né, ele é maior do que 0 e o x seria igual a 0. Então, a última também é falsa, que a gente já havia analisado. Então, todas as afirmativas são falsas, então a letrinha é de Aldair Rodrigues. Tranquilo? Beleza? Próxima questão, uma questão bem interessante, aí aqui o negócio já fica um pouquinho mais encrespado, mas a gente desenrola aqui de boa. Bora lá. A gente desenrola aqui de boa. A questão fala o seguinte, olha o que a questão está me falando aqui. Dada a função f de x igual, bora lá, f de x igual, tá? A 2 elevado a x mais 3 mais 10. 2 elevado a x mais 3 mais 10. Tranquilo? Olha o que fala a nossa questão. Se f de x igual a 2 elevado a x mais 3 mais 10, o valor de x para que f de x seja igual a 42. Ele quer para eu calcular x, sendo f de x igual a 42, turma. Sendo f de x igual a 42. Aí, turma, é moleza. O que nós vamos fazer aqui? Lembra que a gente falou ainda agora do processo de igualdade? Ele está dizendo ó, que o f de x vale 42, né? Vou ficar aqui de ladinho para facilitar para vocês. F de x igual a 42. Então, quando ele diz f de x igual a 42, ele está dizendo para eu pegar a minha função e igualar a 42, ó. Então, eu vou fazer 2 elevado a x mais 3 igual, mais 10 igual a 42, ó. Certo? Logo em seguida, nós vamos fazer só o processo de resolução. Ah, Eldair, estou lembrando que a gente falou de equação. Quem tem a letra x fica no primeiro membro, quem não tem vai para o segundo membro. Então, mais 10 vai para menos 10. Ó. 2 elevado a x mais 3 é igual, está positivo, passa negativo, né? Está positivo, passa negativo. 42 tira 10, fica 32. Ok? Qual é o nosso próximo passo? Turma, potência, que a gente trabalhou lá no comecinho das nossas aulas. O que a gente falou em potência? Que as bases em propriedade de potência, elas sempre devem ser iguais. Qual é a base que eu tenho aqui? 2. Eu vou ter que fazer esse 32 se tornar um 2. Como que eu faço isso? Decompondo, né? Vou pegar aqui o 32 e decompor. A base do primeiro membro tem que ser a mesma base do segundo membro, não esquece, tá? Aqui é a base 2, aqui é a base 32. Como é que eu torno elas iguais? Fazendo a decomposição, MMC, que vocês viram lá no 6º ano. Bora lá. Por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Confere comigo, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Apareceu 2 5 vezes, então eu vou trocar, ó. O 32 por 2 elevado a 5. Aí a base que eu tenho aqui é igual a de lá. Agora eu posso cancelar. Até rimou, né? Se a base do primeiro membro é igual à base do segundo membro, tu corta, mete a facada. Aí quem que sobrou em cima? Que tu não cortou? X mais 3. Quem que sobrou
em cima do outro lado? 5. Aí nós vamos aplicar a regrinha, né? Quem tem letra fica aqui, quem não tem letra vai para o lado de lá, ó. O mais 3 passa menos 3, ó. Ao final, acontece 5 menos 3, duvido. Isso, 2, muito bem. Então, x igual a 2, deu respostazinha, letra A de amor. Certo? Aí tu canta aquela musiquinha da Xuxa. B de baixinho, C de coração. Canta não, bebê. Bora lá. O que acontece agora? Próxima questãozinha, mais uma questão de função exponencial, tá? A questão fala o seguinte, dada a função, olha só o que essa questão está falando aí, ó, questão de número 3, de análisezinha bem legal aqui para a gente poder fazer a situação da questão. A questão fala o seguinte, dada a função exponencial f de x igual a x a k menos 4 elevado a x. K menos 4, K menos 4 elevado a x, certo? Olha o que a questão está falando. A questão está falando o seguinte, né? Sabendo que a função ela é decrescente, qual deve ser o valor de K? Para ser decrescente, tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, né? Tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, nós temos aí a nossa base A, tem que ser maior do que 0 e um número diferente de 1. Então, K está negativo, passa para lá positivo, maior do que 4. E K está negativo, passa para lá, tá negativo, passa para lá positivo. Como já tinha 1, vai ficar quanto? 5. Então, tem que ser um número maior do que 4 e diferente de 5. Em qual opção que a gente tem um número maior do que 4 e diferente de 5? Maior do que 4, tá? Então, ele quer saber o valor de K deve ser o número maior do que 4 e diferente de 5. A opção que a gente tem uma situação dessa é a letrinha E, tá? Letrinha E, para a gente finalizar mais uma aula aqui de função, para a gente poder entender bacana esse conteúdo. O que a gente tem que ficar atento? Presta atenção rapidinho. Bora lá. Olha o que a questão nos falou aqui, ó, para a gente poder entender e não ficar nenhuma dúvida. Vocês podem verificar aqui na questão que a questão falou que ele queria saber qual era a condição de K. Então, verificamos que o K ele tem duas possibilidades. Tem que ser um número maior do que 4 e diferente de 5. Então, a única opção que tem aí essa linha de raciocínio corresponde à questão de número da letrinha E. Beleza? Temos mais uma questão aqui, ainda trabalhando o tópico de função, tá? Aí, turma, principalmente você aí que vai fazer o Enem, tá? E você vai precisar trabalhar esses conteúdos de função, tu tem que ficar muito, muito atento para que tu não venha errar no dia da prova. Questão de número 4 fala o seguinte, tá? A questão está falando aqui justamente de uma função C em função de T, C em função de T. E essa função exponencial, ela corresponde a 0,5 vezes 2 elevado, tá? 0,5 vezes 2 elevado a T menos 1, né? Então, dá para vocês olharem aí, ó, tá? Que é T menos 1 bem aqui no final, aqui no meu expoente. Então, ele deu a função. Aí, turma, a questão de função exponencial geralmente vem um texto bem grande. Então, te acostuma com isso aí, ó. Aí, a questão quer saber, analisando, tá? Essa função, quanto tempo demora essa árvore para atingir a altura de quê? De exatamente quantos metros? Beleza, ó. Acompanha aqui na questão. Ele me deu uma função e ele quer saber o tempo. Beleza? Ele quer saber o tempo. Quanto tempo vai demorar essa árvore para atingir a altura de 16 metros? Então, ó, a altura de 16 metros. Quem que representa a altura da árvore? É o 16. O Czinho aqui, ó. Ó, quem que representa os 16 metros? É o C, que é crescimento da árvore. Aí nós vamos substituir, ó, 16 é igual a 0,5 vezes 2 elevado a T menos 1. Certinho? Aí, turma, como eu preciso calcular o valor da letra T, quem está acompanhando passa dividindo, ó.
tá? Aí vai ficar assim, ó. 16 sobre 0,5 igual a 2 elevado a t menos 1. Galera, toda vez que tu pega um número e divide por meio, toda vez que tu pega um número e divide por 0,5, vai dar o dobro dele. Então, quanto é o dobro de 16? 32. Turma, se vocês olharem, eu peguei uma questão muito parecida aqui, ó. O 32, nós já fizemos a decomposição. Quanto é que deu 32 na forma de potência? Que a gente fez ainda agora. Não foi 2 elevado a 5? Eu fiz ainda agora aqui para vocês. Então, bora aqui de novo, ó. Se vocês olharem, o 32 fica 2 elevado a 5. É o daí eu não entendi por que que deu 32. Se tu pegar qualquer número e dividir, né, ele por meio, que é a mesma coisa que 0,5, dá o dobro dele. Então, quanto é o dobro de 16? 32. Aí, turma, ó, cortou, cortou. Agora é só calcular quem? Repetir quem sobrou, né? 5 é igual a t menos 1. Ok? T menos 1. Aí, como eu quero saber o valor do t, né? Como eu quero saber o valor do t, esse negativo passa para lá positivo. 5 mais 1 igual a t. 5 mais 1, 6. Qual a letrinha que tem 6, pessoal? Letrinha B de bola. Tá? Pessoal, com essa a gente finaliza mais uma aula aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um forte beijo, um abraço. Valeu. Tamo junto.